Olá, querido estudante, querido colega, né? Quero te ver daqui a pouquinho com a carteira da ordem. Voltamos aqui com o direito das sucessões nesse nosso caminho para a primeira fase para a OAB. Bem, atenção, abra olhos, ouvidos, atentos, Código Civil do lado, porque agora a gente vai começar, gente, a falar da sucessão legítima, tá? Que é o que mais cai na prova, tá? Então, prestem atenção. Neste bloco, nós vamos ver algumas ferramentas para a gente trabalhar a ordem de vocação hereditária, tá? E depois da ordem de vocação hereditária, depois desse bloco, nós vamos esmiuçar o artigo 1829 do Código Civil, ok? Então, gente, quando a gente pensa em sucessão legítima, nós vamos ver que eu tenho um rol de herdeiros na lei, né? O artigo 1829 diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Ao passo que o 1790 fala da sucessão do companheiro, dizendo que ele concorre sobre os bens adquiridos na constância da união estável a título oneroso, compartilhando o seguinte: com os descendentes que são seus e do decujus, com os descendentes só do decujus, com os parentes sucessíveis, e ao final diz que ele sucede sozinho. Então, observem, gente, cada inciso desse corresponde a uma classe sucessória. Então, quando o inciso primeiro diz concorre o cônjuge com os descendentes, ou concorre o companheiro com os descendentes, né, no 1829 e no 1790, ele estabeleceu ali uma classe sucessória e a condição de herdeiro para essas pessoas. Só que eu tenho que ter critérios de entrega dessa herança, tá? Então, primeiro, gente, cada inciso corresponde a uma classe de herdeiros. E eu só passo a classe seguinte se eu esgotar a classe anterior. Então, se eu tenho descendente, eu tenho que ver se o sujeito tem filho, neto, bisneto, tataraneto, tetraneto. Eu vou na linha descendente infinitamente, porque o parentesco na linha descendente, parentesco em linha reta, descendente ou ascendente, não tem limitação de grau, tá? Fique atento em relação a isso. Aí, se eu não tiver nenhum descendente, eu passo para a segunda classe, que é a do ascendente junto com o cônjuge, no 1829. Se não tiver nenhum ascendente, eu passo para a terceira classe. E assim nós vamos caminhando, tá? Mas lembre-se sempre que essas classes são exaustivas. E há uma coisa importante: como que um herdeiro sucede? Por que que alguém vai participar da sucessão? Esse herdeiro, gente, ele vem à sucessão inicialmente por direito próprio. O que que é a sucessão por direito próprio? É aquela onde os herdeiros, por serem os mais próximos em grau do falecido, têm sua herança individualmente, deferida individualmente, in capita, ou seja, por cabeça. Lembra daquela pizza que você vai comer com seus amigos, tomar um shopping no final de semana para aliviar a cabeça dos estudos? Imagine o seguinte: você está comendo uma pizza, você comeu igualmente aos seus colegas, bebeu a mesma coisa, chega a conta. Todos tiveram o mesmo direito àquela pizza. Todos usufruíram de igual maneira, porque todos são colegas, todos estão na mesma posição. É o que ocorre na sucessão por direito próprio. Sucede por direito próprio aquele herdeiro que está mais próximo do decujus. E todos os que estiverem na mesma posição têm igualdade de direito sucessório. E aí, como é que você partilha a sua conta? Você vira para o seu amigo e fala assim: vamos dividir por cabeça. Eu pego o total da conta e divido por todos aqueles que estão na mesma posição jurídica em relação à pizza, né? E aqui nós vamos ter a divisão do acervo de forma idêntica para todos aqueles que estão mais próximos em grau, onde a gente conclui que, por exemplo, o filho é parente de primeiro grau em linha reta. Os filhos sempre herdam por cabeça, tá? Os filhos sempre herdam por cabeça. Agora, gente, nós podemos ainda herdar por representação. O que é a sucessão por representação? Sucede por representação, de acordo com o artigo 1851,
aqueles herdeiros cujo ascendente foi tirado da sucessão por um fato imprevisto. Então, por exemplo, João tem 2 filhos e 5 netos. Um filho chama André, o outro Paulo. O André morre antes do pai, mas deixou 2 filhos, a Ana e o Jorge. Ora, Ana e Jorge vão participar da herança do seu avô? Ah, mas o herdeiro era André. O herdeiro era André. Como é que os filhos dele vão chegar? Porque os netos não têm direito próprio. Porque o nosso decújo não tinha outro filho. Quem herda por direito próprio? Sempre o mais próximo em grau. Então, os netos só herdarão se for pela representação, quando concorrerem com o tio, porque o tio é mais próximo do avô em termos de graus. Então, no direito de representação, alguém é chamado a suceder no lugar de um falecido como se ele vivo fosse. Aí você fala assim, Fernanda, mas você já falou que a indignidade traz também uma espécie de representação. O herdeiro do indigno sucede como se ele morto fosse. Agora, gente, muito cuidado, isso já caiu em que um herdeiro renunciou à herança. Se o herdeiro renunciou à herança, os filhos dele não podem representar. Por que que os filhos do renunciante não são iguais ao filho do legítimo? Perdão, do indigno. Porque o filho do renunciante, gente, teria que representá-lo num direito que ele declarou expressamente não ter. Como é que eu represento alguém num direito que a pessoa disse que não tem? Então, na indignidade, o indigno sofreu uma penalidade que não pode ser transmitida aos seus descendentes. Na renúncia, o renunciante, por livre vontade, abriu mão daquilo que lhe cabia na herança. Então, o herdeiro renunciante, ele está fora da sucessão, não permitindo sequer a representação. Agora, os herdeiros do renunciante podem vir à sucessão por direito próprio, tá? Uma outra questão importante, gente, que nós temos que lembrar, que a lei trabalha dentro da sucessão legítima, que é aquela que se dá pela ordem legal. Eu tenho 4 classes de herdeiros, que são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e os colaterais. No 1790, a gente tira o cônjuge daqui e substitui pelo companheiro, tá? Mas dentre esses 4, apenas os 3 primeiros são o que a gente vai chamar de herdeiro necessário, né? Aqueles herdeiros que terão direito a participar de pelo menos 50% do acervo hereditário, tá? Então, os herdeiros necessários só podem ser afastados por indignidade comprovada ou deserdação. Eles não podem ser tirados da sucessão por testamento se não tiverem cometido alguns dos delitos praticados no 1814 ou no 1962 e 3. E tem direito, pelo 1846 e 1847, a sempre participarem de pelo menos, no mínimo, 50% do acervo hereditário. Então, gente, legítimo são todos os herdeiros que a lei indica. Necessários são os herdeiros legítimos aos quais a lei garante pelo menos 50% do acervo hereditário, tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é que, primeiro, cônjuge e companheiro não são parentes, eles são sócios, né? Eu sou sócia do meu marido no sentido de termos um projeto de vida conjugal, não sou parente dele. E outra coisa, quando o cônjuge ou companheiro vão participar da sucessão, eles têm 3 situações jurídicas que são delineadas, tá? Primeira coisa, gente, o cônjuge ou companheiro, de acordo com o regime de bens do casamento, poderão ser meeiros. Então, se o regime de bens do casamento ou da união estável for
o regime da comunhão parcial, comunhão universal ou participação final nos aquestos, quando um deles morre, a nossa primeira providência é verificar se esse cônjuge ou companheiro sobrevivente tem direito à meação, tá? É a nossa primeira providência. E são direitos autônomos. Então, ele vai ser meeiro. Agora, independentemente dele ter ou não meação, o cônjuge e o companheiro podem vir a ser herdeiros na sucessão legítima. É uma posição jurídica independente da outra. E, por último, o artigo 1831 assegura ao cônjuge e ao companheiro sobrevivente direito real de habitação. Quer dizer, aquele direito real sobre coisa alheia que consiste em dar ao habitante o direito à moradia. É para assegurar o direito a residir no domicílio do casal, ok? Então, sempre que nós abrirmos um problema de sucessões, primeira coisa que você tem que fazer, verificar se o decújus era casado ou vivia em união estável. Se ele vivia em casamento ou união estável, tem que ver qual o regime de bens, para verificar se tem que separar a meação do cônjuge ou do companheiro. Em vista disso, gente, vamos analisar a nossa questão. Antônio e Maria são casados pelo regime da comunhão universal. Tem meação? Tem meação. Tem 2 filhos, maiores e capazes, e apenas um imóvel onde residiam. Antônio falece sem deixar testamento ou disposição de última vontade. A Maria, na sucessão de Antônio, caberá, em concorrência com os descendentes, quinhão igual, ou seja, 1/3 dos bens. Gente, nós veremos que a pessoa casada pela comunhão universal, quando concorre com os filhos, ela é apenas meeira. Nenhum direito. Não, ela era casada pela comunhão universal, ela tem a meação a receber. O mesmo quinhão relativo aos ascendentes. Gente, se eles têm filhos, eu nem chego nos ascendentes de Antônio. E letra D, meação de todo o patrimônio pelo regime da comunhão universal e o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Nosso gabarito, então, é a letra D, baseado no 1829, inciso 1, e no artigo 1831 do nosso Código Civil, certo? Até daqui a pouco.